isso aí, meus amores. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E sim, vamos falar de coisa boa, de coisa ótima, de coisa maravilhosa, que é essa belezura aqui, gente. Olha só essa maravilha. Gente, eu tô meio eufórico, porque eu não imaginei que eu fosse conseguir ele tão cedo. Eu não imaginei que aqui no Brasil ele já ia estar, disponível. E, gente, é o seguinte, essa maravilha aqui, e eu quero falar dele em detalhes, inclusive em muitos detalhes, porque que pra mim essa é uma das melhores que a Mattel já fez. É maravilhoso. Gente, esse é o Troodon, que ele faz parte da nova linha da Mattel 2020, 2021 e talvez 2022. E ele faz parte da série, faz entre aspas, né? Ele faz parte da iniciativa da Mattel para divulgar a série Jurassic World Camp Cretaceous, né? Como a gente pode ver aqui no canto da caixa, tem o logo do Camp Cretaceous, né? Inclusive, gente, as duas temporadas são maravilhosas, eu assisti as duas, eu ainda vou fazer vídeo falando das duas, assim, super recomendo. Aqui do lado, inclusive, tem até a Netflix Original Animated Series, quer dizer, uma série animada original Netflix. E aqui tem o Troodon, né? Aqui no canto da caixa tem a Tech Pack, né? Que é o conjunto de ataque. Apesar de que nesse caso aqui ele vem só ele. E aqui tem alguns personagens, inclusive, da série. Tem o Toro, o Carnotaurus, tem o Candy, que é o meu preferido dos três. Que é esse aqui. Tem a Brooklyn e o Darius. E bom, gente, essa iniciativa da Mattel, ela gerou uma certa controvérsia, né? Apenas uma curiosidade aqui. Porque assim, bom, só avisando, tá? Alerta de spoiler. O Troodon, apesar dele estar aqui como Camp Cretaceous, ele não aparece em Camp Cretaceous. Não aparece na primeira e nem na segunda temporada. Mas eu vou falar um pouco mais a respeito de uma participação, vamos dizer, entre aspas, simbólica, uma referência que foi feita a ele na série, só que ele em si não aparece. E esse ano a Mattel, ela fez isso com vários dinossauros, mas assim, para promover um pouco mais a série, para dar mais visibilidade para a série, que foi colocar vários dinossauros com essa embalagem temática aqui do Camp Cretaceous, só que eles não aparecem na série, por exemplo, Spinosaurus, até dinossauros que estão na franquia, que já apareceram em filmes, como Gallimimus, Dimorphodon, eles foram lançados em várias cores, mas eles não apareceram na série. Eu, particularmente, até estranhei não ter Gallimimus na segunda temporada, mas acabou não tendo. E vários outros, como Plesiosaurus também. Eu ainda vou fazer um vídeo falando de Camp Cretaceous, inclusive falando um pouco do Plesiosaurus, porque eu tenho uma certa teoria a respeito do Plesiosaurus. Mas enfim, gente, esse Troodon aqui, ele não aparece na série. Até infelizmente, quer dizer, bem infelizmente, porque se ele aparecesse ia ser muito foda. Mas ele não aparece, mas ainda assim ele tem aqui a embalagem Camp Cretaceous, né, da Mattel, da Netflix também. E atrás a gente vê aqui alguns dos dinossauros que, por exemplo, como eu falei, do Dimorphodon, do Gallimimus, eles não aparecem, apesar de aparecer. Esse aqui, por exemplo, o Dimorphodon, ele foi lançado, inclusive, duas versões de cores. Essa verde, que parece um pouco os do filme, do Jurassic World. Só do primeiro, porque no segundo eu não sei porque eles não apareceram, mas do primeiro. E tem um outro que até é engraçado, que a cor dele, ele lembra bastante o Leonopteryx, do filme Avatar. Esse Gallimimus aqui também é uma referência interessante que a Mattel fez a uma figura antiga da Kenner, que hoje em dia ela é muito rara de encontrar, que é um Gallimimus que ele tem... Gallimimus, Gallimimus... a pronúncia não importa. Mas que ele tem essas cores aqui, essa mesma coloração aqui, só que o modelo dele é diferente. E nessa coleção a gente tem o Troodon, que é o que a gente vai ver hoje aqui, e o Ankylosaurus Bump, né, ou Bolota, que aqui eles meio que traduziram a palavra Bump, não como nome, mas como palavra mesmo, porque a palavra Bump significa rugosidade, rugoso, só que a gente sabe que o nome dele em português ficou como Bolota, mas aqui foi meio que eles traduziram ao pé da letra o nome dele, ficou até engraçado o nome dele. Mas enfim, gente, aqui atrás a gente tem várias informações de Camp Cretaceous, tem a questão do FactZap, eu vou colocar na câmera, eu não tenho o FactZap, mas para quem tem, quiser escanear ele, eu vou colocar ele aqui, que está no pé dele, vou ver depois em qual dos pés.
Aqui tem várias informações na caixa, tudo. Tem o logo, Camp Cretaceous, tem onde foi fabricado, tem o código, tem... Enfim, tem várias coisas aqui sobre. E, bom, e aqui vem um dinossauro, né? E como é Camp Cretaceous, tudo que é do Camp Cretaceous, ele vem com uma... Essa coisa aqui no fundo, que é tipo um caderno de atividades, que na verdade é um mini livro de adesivos, que tem alguns adesivos dos dinossauros que aparecem na série. Tem o Toro, o Carnotaurus, tem a Rexy, tem a Blue. Eu acho que tem um Stegosaurus também, se eu não me engano. Mas enfim, gente, a gente vai tirar... A gente... A gente... Eu vou tirar ele da caixa agora, finalmente, né? Porque... Tá doidinho pra tirar ele da caixa, não tá aguentando de ansiedade pra isso. Mas aqui na verdade ele chegou no sábado e eu só tô fazendo vídeo hoje. Mas vamos lá, gente, vamos tirar ele da caixa e vamos ver mais de perto ele e falar um pouco mais sobre ele, porque esse Troodon aqui, gente, ele não é qualquer Troodon na história da franquia, ele é muito especial e vocês já vão entender o porquê. Muito bem, e aqui estamos nós com ele já fora da caixa. E, bom, vamos lá. A primeira coisa, vamos mostrar primeiro os detalhes dele, depois eu falo um pouco mais sobre esse Troodon aqui, porque ele é muito, assim, ele é único. Começando pela escultura geral dele, a primeira coisa que já chamou muita atenção é o fato das mãos dele, como a gente pode estar vendo aqui, ao contrário da grande maioria dos dinossauros, até da franquia Jurassic World, eles... Sim, as mãos dele estão numa posição anatomicamente correta, cientificamente correta, inclusive. E isso é muito interessante, porque em uma entrevista, o diretor do novo Jurassic World, né, o Jurassic World Dominion, que vai estrear ano que vem, disse que eles estão procurando deixar os dinossauros um pouco menos fictícios e mais próximos da realidade. No curta Battle at Big Rock a gente viu isso com o Allosaurus, que ele também tinha as mãos desse jeito, que é uma posição assim, mais anatômica próxima dos pássaros mesmo, que eles também têm o esqueleto deles, as mãos deles, né, que os dedos se fundiram, viraram asas e tudo. É dessa maneira, e é interessante esse fato aqui, até porque o Troodon, ele é um dinossauro que ele é muito, quer dizer, ele foi muito próximo dos pássaros. Então é uma coisa interessante eles terem colocado essa pegada mais científica nele. A gente vê aqui que a cor predominante dele é um cinza, ele tem algumas partes em preto, no caso a crista. Esse aqui seriam penas também, que é muito interessante essa questão da plumagem dele, que é algo que até então eu acho que pouquíssimos dinossauros tinha na franquia. Eu acho que só o Mononicus ele tinha uma plumagem no corpo, ele tem aqui. E bom, o Indoraptor também tem umas protopenas, né? No corpo, mais ou menos na mesma posição, que é no topo da cabeça e nas costas. A cor predominante é cinza, mas ele tem esse preto que vai assim no topo, só na cabeça, no pescoço e um pouco nas costas também, em algumas manchas também. E ele tem uma coloração meio um salmão escuro, avermelhado assim. Ele vai da ponta da cauda, começa aqui embaixo e vai subindo até o topo, até a mandíbula. Na verdade, a mandíbula inteira dele é nessa cor salmão, com algumas manchas extras no topo da cabeça. A gente vê que o olho dele também é bem detalhado, é bem pintado. Ele é um amarelo e ele remete... Bom, eu já vou falar disso já já. Ele remete a um Troodon em específico. Quem já é familiarizado com a franquia sabe qual é o Troodon que eu tô falando. E a gente vê que tem uns detalhes bem interessantes, umas riscas de vermelho, não só umas manchas, mas também umas riscas bem detalhadas, bem pintadas assim na cabeça, nas intrusões, assim, os detalhes no corpo, nas dobras do corpo dele. A gente vê essas riscas, essas listras aqui nos cantinhos aqui, bem pintado. E as articulações dele no caso, é uma articulação um pouco mais básica. Ele tem uma articulação geral na mandíbula, ela abre bastante, como a maioria dos attack packs, né? Dos conjuntos de ataque, como os Velociraptors, por exemplo. Vê que a boca dele, ele até é meio esculpido a parte de cima, mas não é colorida. Já a parte de baixo é mais colorida. A língua foi pintada de um vermelho diferente do salmão, meio rosado, meio pink escuro
do resto de dentro da boca e da mandíbula em geral. Essa parte aqui também, que seria o músculo, né, que abre e fecha a mandíbula deles, também é o mesmo vermelho da língua, é uma cor diferente. Os dentes são brancos, os de cima foram esculpidos de uma forma relativamente mais individual que os de baixo. O que também tem um pouco a ver com a questão do cientificamente correto, porque apesar do nome Troodon significar dente que fere, os dentes deles não eram tão grandes. Como, por exemplo, do Velociraptor, por exemplo, dos Velociraptors da franquia. Então isso pode ser que também seja nessa questão, assim, de criar uma coisa um pouco mais científica. Até porque as proporções deles são bem próximas do que era o Troodon, de acordo com os fósseis dele. Por exemplo, você vê a questão das mãos, elas tinham dedos bem compridos, bem finos. A questão dos pés, a garra do pé do Troodon, apesar dele ser meio aparentado dos raptores, não era uma garra tão grande. E antes que eu esqueça, para quem tem o Jurassic World Facts App, só escanear e desbloquear o Troodon. Em um pé você tem o símbolo do scanner para escanear ele, e no outro você tem o já conhecido símbolo do Jurassic Park mesmo, em alto relevo dentro desse círculo aqui. Agora falando um pouco da textura, gente, a textura dele é impressionante. Ele é bem texturizado mesmo. Acho que tá dando pra ter uma ideia já de como ele é texturizado assim. Ele é bem texturizado, ele inteiro. É bastante texturizado. Acho que ele é um dos que, assim, mais eles usaram textura pra fazer a pele dele. Inclusive a textura parece a textura de uma ave mesmo, sem penas, tipo a pele debaixo das penas. Que é interessante também no corpo inteiro, no pescoço também e na cabeça também tem bastante. Inclusive, agora que eu tô percebendo aqui, essa parte vermelha é uma tinta meio diferente, ó, meio brilhosa. Ele também é inteiro texturizado em cima. Ele é uma textura bastante, assim, vamos dizer, áspera. Aqui também tem bastante textura, ó. Tem umas rugosidades. Isso aqui seriam rugosidades no caso, né? Essas bolinhas aqui que ele tem aqui, isso seriam rugosidades. Que eu falei aquela hora a respeito do nome do Bump, né? Da Bump, quer dizer, porque ela é fêmea. Esse daqui eu imagino que seja macho. Mas... bom, eu acho que porque ele é bem colorido, né? No Jurassic World, de um modo geral, os dinossauros eles têm essa característica também, tipo as aves. Os machos são mais coloridos. E acho que mais, assim, não tem muito o que falar dele. Ele é uma pintura bastante, assim, simplista, mas ao mesmo tempo não é uma coisa tão básica. Ele é bem, assim, vívido de certa maneira. Principalmente por causa desse vermelho. E agora nós vamos falar, do porquê que esse Troodon ele é tão especial. Bom, quem já é familiarizado com a franquia conhece esse Troodon muito bem, que é o Troodon do Jurassic Park The Game da Telltale Games. Que é aquele Troodon venenoso, inclusive, ele é o terceiro dinossauro venenoso da franquia, depois dos Compes e do Dilophosauro. E é a mesma cor, é a mesma paleta de cores, dá pra perceber que eles se inspiraram completamente naquele Troodon, apesar de que os Troodons de alguns dos jogos atuais do Jurassic World, eles são diferentes daquilo. Eles são mais baseados no jogo da Tour, né, dele, da Live Tour, que é a Jenny, que é uma Troodon verde, mas esse daqui é o Troodon do jogo. E assim, eu particularmente, assim, esse é o Troodon que eu quero ver no novo Jurassic World, no Jurassic World Dominion. Porque eu acho que ele vai dar uma atmosfera muito interessante, porque esse Troodon na franquia ele tem uma característica muito interessante, que ele foi totalmente modificado geneticamente, né, como todo dinossauro, só que ele, assim, tecnicamente, se eles forem pegar o Jurassic World Dominion para ter uma pegada mais de terror,
Eu acho que esse Troodon é perfeito, porque quem já jogou o jogo ou quem conhece a história do jogo, sabe o que ele faz no jogo, né? Ele pega... Que, por exemplo, tem até um personagem lá, tem uma frase no jogo que fala: você não vai querer ser deixado vivo por esse dinossauro. Por quê? Porque ele tem uma característica bastante peculiar, que é o quê? O macho, ele pega, por exemplo, vamos supor, uma pessoa ou uma presa qualquer que seja de um bom porte, de um bom tamanho, e o veneno dele causa vários efeitos e paralisa e tudo mais. E em seguida, a presa viva e paralisada, a fêmea chega, abre a barriga dela e põe ovos dentro dele. É tipo um alien. Ou algumas vespas que a gente tem hoje em dia. E por isso que esse Troodon é tão foda. Porque é um dinossauro que, assim, é aquela história. É dito na franquia que até o Tiranossauro tem medo dele. Até os Velociraptors têm medo dele. Então, assim, ele tem um nível de poder que nem o Velociraptor tem, porque o Velociraptor tem medo deles, nem o Velociraptor enfrenta eles. E por isso que esse Troodon é tão especial. Gente, quando eu vi esse Troodon, eu bati o olho e percebi a referência dele. Nossa, eu falei, não, eu tenho que ter, gente. Já tava na minha lista de desejos faz, sim, desde que foi anunciado já. E inclusive, falando que eu falei em Camp Cretaceous, né? Porque ele é da série Camp Cretaceous, quer dizer, é entre aspas. Mas eles fizeram uma referência legal da série, que no jogo tem uma cena onde uma personagem ela é atacada, ela começa a ser cercada por vários deles e tudo mais. E em Camp Cretaceous, na segunda temporada, tem um momento que tem um personagem, não é a mesma personagem, lógico, e ele tá interagindo com os Compsognathus. E assim, e o jeito como a cena foi construída é obviamente uma referência. E, inclusive até os comps, dependendo do ângulo que a gente olha pra eles nas cenas, eles parecem Troodon. Por um segundo você até pensa, nossa, é o Troodon. Quer dizer, agora esse cara se fudeu, né? Porque comps é uma coisa, agora um Troodon... E foi bacana eles terem feito essa referência e terem colocado ele também, de uma certa forma, na franquia. Ao invés de ter colocado o Troodon, que é considerado relativamente até mais canônico com a franquia, que é a Jenny, né, que é um modelo totalmente diferente. O modelo da Jenny é o modelo de Troodon que é usado no Jurassic World Evolution, que é aquele Troodon verde que já não é tão, vamos dizer, não tem uma aparência tão radical quanto esse, porque esse Troodon aqui, ele mistura um pouco o design da Jenny e o design do jogo Jurassic Park da Telltale. A gente vê, por exemplo, na questão, por exemplo, do modelo da cabeça. O modelo da cabeça dele é o modelo do live tour, né? Do show deles ao vivo que eles fazem. Bom, pelo menos, né, a situação atual faziam. Mas as cores é aquela paleta de cores. Eles já tinham usado essa paleta de cores antes no Tarbosaurus. E quando eles anunciaram o Troodon, até muita gente ficou pensando, nossa, então se eles usaram a paleta de cores do Troodon no Tarbosaurus, o porquê a gente não sabe, mas eles já tinham usado. Aí muita gente começa a pensar, ah, nossa, então com certeza o novo Troodon que eles estão anunciando, então vai ser a Jenny. Só que, graças a Deus, acabou sendo esse, que assim, gente, a Jenny é legal e tudo mais, mas vamos combinar, esse daqui é muito mais fodarástico, gente, muito melhor, muito mais legal e muito mais bonito também. Mas ele tem um pouco da Jenny nele, ele tem um pouco do design que o Jurassic World Evolution, por exemplo, escolheu pro Troodon, que é a questão, no caso que eu falei do formato da cabeça, até o formato geral do corpo. O Troodon da Telltale Game, a cabeça é diferente e, se eu não me engano, a posição das mãos também é diferente. E eu acho que as garras são mais longas também. Aquele lá, ele não é tão cientificamente correto em relação ao animal, mas ele já tem penas, né? Já tem outras características também. Que ele caça à noite, ele tem olhos grandes, eles têm acho que é Tapetum lucidum, que é um negócio que até os tubarões têm nos olhos, que permite que eles enxerguem à noite. E assim, gente, eu apaixonei nessa referência, eu amei, eu adorei de verdade. Muito feliz que a Mattel teve essa escolha criativa na hora de fazer o Troodon. E assim, é uma pena que ele não tá em Camp Cretaceous, né? Mas quem sabe, né? Dizem que uma terceira temporada tá sendo produzida, né? Se Deus quiser. E quem sabe ele não esteja nela. Ou melhor ainda, quem sabe eles não estejam talvez guardando o Troodon
pro Jurassic World Dominion. Quem sabe, às vezes pode ser esse Troodon, talvez seja a Jane. Eu não sei se a Jane ela é venenosa que nem esses daqui, ou se ela tem um método de reprodução, por exemplo, tão, vamos dizer assim, tão extremo quanto esse daqui, porque o Troodon é basicamente o xenomorfo da franquia, né? Como eu falei, ele põe os ovos dentro da vítima, quer dizer, ele não, ela, né? Bota os ovos dentro da vítima e eles eclodem, vão comer na vítima ainda viva, porque fica só paralisada. Um paralisa, leva pro ninho e ela faz o resto, ela faz o trabalho dela. E no mais, acho que é isso, gente. Assim, eu achei interessante compartilhar essa curiosidade com vocês, porque para caso alguém não conheça, por exemplo, ou tenha dúvida, por exemplo, já tenha visto a questão, alguma coisa relacionada ao Troodon e esteja pensando, ah, mas por que que a cor é tão diferente? Ou por que que o modelo parece tão diferente? Mas é por isso. Eu, particularmente, como eu já disse, eu gostei muito, fiquei muito feliz que a Mattel optou por essa questão criativa de escolher essa cor pro Troodon. Eu achei muito bacana. A questão também até das mãos dele, eu acho que combinou bem essas mãos com esse modelo dele. Acho que só também. Acho que a articulação. Deixa eu ver, acho que eu só deixei de falar um pouco a articulação. A articulação dele é básica. É a articulação nas pernas, nos braços, só que nesse caso ele é só para os lados. E no pescoço. Ele é tipo o Ornitholestes. Quem tem a figura do Ornitholestes sabe, é basicamente a mesma coisa. Bom, com a diferença que o Ornitholestes, se eu não me engano, ele tem a possibilidade de mexer as pernas mais para trás, por exemplo, ou para trás, para os lados. Tipo, as pernas dele só vai para frente. Eu acho que a do Ornitholestes, se eu não me engano, acho que faz assim para os lados também, agora não lembro. Mas eu acho que no geral é isso, e essa foi a review de hoje. Gente, eu tô muito orgulhoso de ter conseguido ele, eu tô muito feliz, eu queria muito ele, e que bom que eu consegui ele. E ele é muito mais bonito pessoalmente do que eu pensava. Eu adorei demais ele, gostei dessa referência, espero que quem sabe ele esteja presente em mais coisas, quer dizer, o Troodon em si ele já está sendo inserido em mais coisas na franquia, mas vamos combinar, né, gente? O Troodon da Telltale Games vai ser para sempre, né? O melhor Troodon de todos, isso é inegável. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!